Olá pessoal, bem-vindo para mais um vídeo do nosso canal, o Desencanto da Sereia. E aí, como proposta desde o início, além das nossas análises políticas, a gente sempre vai ter aqui convidados, professores, pessoas com uma capacidade técnica para nos ajudar a compreender toda essa perturbação política que nós estamos vivendo. E hoje nós vamos conversar com o professor Romero Venâncio. E aí fazer aqui uma rápida apresentação do professor Romero para a gente entrar no nosso bate-papo. O professor Romero Venâncio possui graduação em Filosofia pela Universidade Federal da Paraíba, mestrado em Sociologia pela Universidade Federal também da Paraíba e doutorado interinstitucional em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco. Atualmente é professor adjunto da Universidade Federal de Sergipe, Departamento de Filosofia e Núcleo de Ciências da Religião, atuando principalmente nos seguintes temas: filosofia contemporânea, Marx, Nietzsche, Sartre, Hannah Arendt, estética, filosofia do cinema e teoria do documentário. Professor na pós-graduação em filosofia, ciências da religião e no programa de pós-graduação interdisciplinar em cinema da Universidade Federal de Sergipe. Professor Romero, o primeiro contato que eu tive com o professor Romero ainda foi na década passada, nos tempos ainda de graduação de História, quando nós fizemos o convite para o professor Romero participar do nosso ciclo de debates marxista. E a partir daí nós criamos um vínculo, ora nós nos encontramos, ora nós nos desencontramos, diante das intempéries que a vida nos mostra. E aí, professor, para que a gente possa ampliar, tentar estabelecer linhas de raciocínio. Esse nosso canal pouco está interessado em trazer verdades. O que a gente está interessado é trazer linhas de reflexão para que a gente possa compreender de forma mais consistente esse momento atual que o Brasil vem passando. E para isso, evidentemente, é importante ouvirmos várias vozes. É importante ouvirmos várias vozes que têm experiência tanto na militância quanto no campo teórico acadêmico para que a gente crie possibilidades. Então, professor, diante desse cenário que nós temos hoje, a eleição de uma direita extremista, os descaminhos que nós estamos passando, o Ministério da Educação, evidentemente, isso não aconteceu de um ano e meio para cá, com a eleição, com a vitória do Bolsonaro. A gente poderia trazer quais elementos para a gente começar a compreender a essa situação que nós chegamos hoje, professor? Perfeito, perfeito, Alberes. Bom estar com você aqui e também com o canal Desencanto da Sereia. Vamos estabelecer esse diálogo. Olha, eu tenho conversado com estudantes, professores, colegas, grupo de pesquisa. Eu tenho um grupo de pesquisa na universidade que a gente está se reunindo agora por conta da quarentena de maneira remota. Quando eu vou analisar a conjuntura hoje, claro que isso pode mudar, mas hoje, quando eu digo hoje, é 2020, governo Bolsonaro, etc. Eu tenho o que eu chamo de uma análise mais de fundo e uma análise mais do presente. Então, eu tento articular, de maneira dialética, uma perspectiva de fundo, mais histórica, mais demorada, com o que acontece no presente. Então, para mim, isso é fundamental. Eu diria, obviamente, qualquer pessoa pode dizer, mas, Romero, isso faz parte do método marxista. Faz, sem dúvida nenhuma. Eu diria, esse é um elemento do chamado materialismo histórico, desde a ideologia alemã de Marx, e que deságua no chamado 18 Brumário, de 1852, que é a relação entre passado e presente para entender como chegamos e aonde chegamos, né? Então, no caso brasileiro, eu não quero também remeter a chegada aqui dos portugueses ou a própria proclamação da República, de maneira nenhuma. Eu tenho dois momentos que eu acho fundamentais. Um é 1964 e o outro é 2013. Então, eu sempre parto dessas duas datas. Eu uso essas duas datas como se fossem datas simbólicas. Eu vou usar um termo também de Paulo Freire, que eu gosto muito. São datas que estão grávidas de sentido. Não é? 1964, 2013. Por quê? Vamos lá. 64 é o golpe militar. Eu diria, o Brasil viveu um golpe militar entre 64 e 85 e que não fez o seu acerto de contas com esse golpe.
O professor Paulo Arantes, que é um professor da Universidade de São Paulo, o que não foi completo no golpe de 64. Bolsonaro fez uma fala, e isso você encontra no YouTube, foi uma entrevista que ele deu, não sei se foi no Rio, eu sei que está no YouTube, é uma entrevista em que ele diz assim, eu quero assumir o poder para completar o que a ditadura não fez, que é matar 20 ou 30 mil pessoas. Né? Na verdade, como ele mesmo diz, matar 30 ou 20 mil comunistas. Bolsonaro pertence a uma tradição na ditadura que se liga principalmente ao ministro do Exército de Ernesto Geisel, chamado Silvio Frota, que era a extrema-direita da ditadura. Só para você ter uma ideia, Geisel não era a extrema-direita. Silvio Frota era a extrema-direita, que era a chamada linha dura do Exército, que era assim, que defendia a eliminação de comunistas, que defendia o exílio de comunistas, que defendia a ideia de varrer todo o território nacional de comunista, de qualquer cultura comunista. E a ideia seria, e não permitir a abertura democrática. Né? A ideia, eles não aceitaram, principalmente, a anistia, porque, segundo o Silvio Frota e o seu grupo, a anistia foi ampla, geral e restrita para todo mundo, significa dizer, foi anistiado militares como foram anistiados os militantes de esquerda. Né? Eles não aceitaram a luta pelas diretas já, eles não aceitaram as eleições da década de 80. Então, veja, o Brasil votou pela primeira vez numa eleição direta em 1989 para presidente. Então, assim, quando Sarney assume o governo, Sarney faz um governo de coalizão e de aliança de classe, inclusive, né? Com um setor moderado que vinha da ditadura, que era inclusive ele, Sarney, que foi da Arena, né? Com o setor mais do antigo MDB. Então, junta essa coalizão, e depois ele traz para dentro do governo o PFL, que na verdade nem era PFL, se torna depois PFL. Né? E aí monta aquele governo. Esses militares, eles nunca aceitaram isso, nunca. Eu estou dizendo isso porque, olha, veja bem, eu estou dizendo isso para chegar em 2013, para chegar em pelo menos duas figuras-chave. Duas. Uma é Bolsonaro e o outro é esse general Heleno, Augusto. Eles eram discípulos de Silvio Frota. Essa gente ficou à sombra no Exército e fora do Exército entre a década de 80 e a década de 90. Eles viram Sarney, Collor, Fernando Henrique, uma vez, duas vezes, Lula uma vez, duas vezes, eles viram Dilma Rousseff uma vez, e na segunda vez eles participaram do movimento para dar o golpe. Então, veja, eu diria, da década de 80 até 2013, essa direita, ela ficou na sombra. Só que, veja bem, quando chegou ali por volta dos anos 90, essa direita, ela criou uma espécie de aliança entre esse setor linha dura do Exército, não só do Exército, da Marinha Aeronáutica, mas principalmente do Exército. Eles criaram essa linha dura do Exército com alguns civis, dentre eles, Olavo de Carvalho. E essa gente começou a fazer intervenções públicas via redes sociais. Eles já faziam isso desde o Orkut, o antigo Orkut. Então, assim, eles começaram a publicar em jornal, eles começaram a entrar no Orkut, depois veio o YouTube, eles entraram de cheio no YouTube. Olavo de Carvalho, inclusive, ele ficou conhecido mundialmente pelo YouTube. Olavo de Carvalho, ele era nada. Eu acompanho a vida dele, ele era um astrólogo, escrevia numa revista chamada Planeta dos anos 80, na última página, um outro artigo de jornal, mas ele nunca teve formação nenhuma, então ele nunca teve penetração acadêmica. E eles começaram a se preparar ali na década de 90. Qual era a meta deles? Veja que coisa interessante. E aí você vai entender o que vai acontecer em 2013, que eu nem cheguei ainda. Mas veja bem, você e as pessoas que acompanham o Desencanto da Sereia, esse canal é interessante. Vai acontecer uma coisa muito legal. Eles preparam um projeto que é assim, ó, eles são negacionistas, eles já eram porque a gente não lembra. Porque eles eram muito pequenos, aparentemente. Né? Eles são negacionistas, eles são fundamentalistas, tanto no sentido cristão, católico como protestante, mas eles são fundamentalistas no sentido, eles são criacionistas, alguns deles são terraplanistas, que, olha, eu vou ser sério, até os anos 90 ninguém imaginava que alguém ainda defendia terra plana, e tinha esse grupo. Eles são contra a vacina, eles assumem, aí sim, vou dizer o guarda-chuva grande, eles são cria das teorias da conspiração.
Todos eles. O que é comum a todos eles é as teorias da conspiração, que o mundo vai ser dominado pelo comunismo, que o mundo vai ser dominado pela China, que o mundo vai ser dominado porque os comunistas estão todos nas universidades, os comunistas estão na mídia. Eles dizem que a Folha de São Paulo é cheia de comunistas. Essa gente, eles foram se preparando, veio uma violenta crise do PT, o PT, que já tinha 2 mandatos de Lula, fez um governo, vamos ser sinceros, o governo do PT não tem nada de revolucionário. O governo do PT não tem nada de revolucionário. O governo do PT foi um governo de aliança de classe. Agora, foi um governo que avançou em pautas sociais. Eu não posso dizer que não. Não é? Eu não preciso ser do PT ou não ser do PT para reconhecer que cota para negro é importante, que combater homofobia, combater machismo, combater transfobia, cultivar a democracia, a coisa do Estado Democrático de Direito não é importante, não é o fim da história, mas é importante. E isso faz com que avance uma certa cultura de esquerda, não é necessariamente comunista, mas uma certa cultura de esquerda. Esse PT, ele entrou numa profunda crise no segundo mandato de Dilma Rousseff. Profunda crise. Primeiro, essa política de aliança ela esgotou. Para você ter uma ideia, Dilma Rousseff foi apoiada por Eduardo Cunha, que quem a golpeou. Eduardo Cunha foi fundamental na campanha de Dilma Rousseff no Rio de Janeiro, só para você ter uma ideia, e quem está acompanhando o seu canal. Isso todo mundo sabe, qualquer pessoa que era adolescente ali em 2012 sabe disso. Em 2013, arrebentou as chamadas jornadas, né? Começou com o pessoal do Passe Livre em São Paulo, se espalhou pelo Brasil. Essas jornadas, elas perderam, na verdade, a esquerda perdeu ali. A esquerda perdeu a direção das jornadas. Essa direita que estava se armando na década de 90, ela veio para a rua em 2013. Por isso que 2013 é outra data marca. Se há uma data marca que é 64, a outra é 2013. 2013, eles decidiram nas ruas que iam derrubar Dilma Rousseff. Então, vamos lá. 2013, 2014, 2015, 2016. Ela já ganhou as eleições de 2015. Muita dificuldade. Você lembre que ela foi para o segundo turno com Aécio Neves e a diferença foi de milhões de votos. Muito pouca diferença, de fato. E Aécio Neves nunca aceitou essa derrota. Houve uma aliança do Congresso dessa extrema-direita, que estava na rua, com essa galera do PSDB, com essa galera de Eduardo Cunha, fizeram uma aliança, inventaram aquela história das pedaladas, derrubaram Dilma Rousseff. Pronto, aí vem Michel Temer, que faz essa aliança com a extrema-direita. Eu diria que Michel Temer, não é à toa que ele deu o nome da proposta dele de Ponto para o Futuro. Na verdade, ele foi a ponto para o futuro, literalmente, que era Bolsonaro. Michel Temer preparou essa transição. Foi um governo péssimo, eu acompanhei de perto, assim, um governo péssimo, mas era um governo de transição, o próprio Temer sabia disso, né? Aí chega exatamente o ano que eu diria que é o ano fatídico, que é 2018. 2018, houve uma ascensão de Bolsonaro incontrolável. A única pessoa que podia derrotar Bolsonaro chamava-se Lula. Os caras criaram uma coisa infeliz chamada Lava Jato, que tinha como destino tirar Lula das eleições e prenderam, e conseguiram. A Lava Jato, ela literalmente, ela foi absoluta, hoje está provado pelo Intercept, e toda a documentação do Intercept que ele teve acesso, o chamado Vaza Jato, que, na verdade, o projeto era dar o golpe de Dilma Rousseff, primeiro. Segundo, era tirar Lula de qualquer possibilidade, tornar Lula inelegível, prender Lula e eleger alguém fora do âmbito da esquerda. Esse alguém, eles não tinham oficialmente até 2016. Esse nome, ele começa a ser ventilado em 2017 e em 2018 voltaram às ruas e esse nome voltou em cheio, que é o nome de Jair Bolsonaro. Não é? Um parênteses aqui que eu acho fundamental. Há um livro extraordinário, para mim é um dos melhores livros que eu li sobre política brasileira dos últimos 5 anos. É um livro de um jornalista que faleceu esse ano, chamado Luiz Macluf. Esse cara escreveu um livro chamado O Cadete e o Capitão, a vida de Jair Bolsonaro no Exército. Ele fez um estudo. Até 88, quando Jair Bolsonaro sai do Exército e se torna vereador no Rio de Janeiro. Ele estudou a vida de Jair Bolsonaro no Exército. Cara, eu sempre recomendo. O cara, para você ter uma ideia, 30% desse livro é de documentos.
Pensa num trabalho de historiografia extraordinário. Ele juntou artigo de jornal, documento do Exército, documento da revista Veja. Eu não sabia, Bolsonaro, em 86, escreveu um artigo para a Veja, cobrando o aumento salarial dos militares. Jair Bolsonaro tentou fazer um ato terrorista, explodir um canal de água no Rio de Janeiro. Ele fez um croquis. O livro tem um croquis. Eu tenho um livro aqui na minha mesa, não está aqui. O livro tem um croquis que ele fez, desenhando ele e outros militares para explodir um canal de água. Então, assim, Bolsonaro, ele é uma figura muito perigosa desde o Exército. Ele é um terrorista. Eu digo isso com a maior tranquilidade, porque o livro prova isso, né? Bolsonaro teve uma vida medíocre no Exército, era um terrorista. Ele basicamente é expulso do Exército. Houve um acordo para ele sair do Exército e sair como capitão. Ele sai do Exército e envereda para a vida política. Ele envereda para a vida política já ali no final dos anos 80, como vereador do Rio, e depois toda a vida dele como deputado. Bolsonaro só teve um discurso, que é essa coisa contra a esquerda, anti-esquerda, comunista, recuperar 64, porque 64 foi mal lido, foi mal interpretado. Ele era leitor do... Acho que a única coisa que Bolsonaro leu na vida foi o livro de Ustra. Eu acho que ele não leu mais nada. A única coisa que ele leu na vida foi o livro de Brilhante Ustra. Então, assim, esse sujeito que está descrito no livro do McLuhan, esse sujeito se torna a grande referência política a partir de 2017. 2017, a popularidade imensa dele, ele se candidata a presidente e olha que, sinceramente, eu achava que ele ganhava no primeiro turno. Eu achava. E ele não ganhou no primeiro turno, foi para o segundo turno com Fernando Haddad, aquela história da facada, porque Bolsonaro, ele vive dessas jogadas, é um cara que vive dessas jogadas, né? E aí ele ganha a eleição, assume o governo com um projeto claramente de extrema-direita. Para você ter uma ideia, Bolsonaro disse que ia entupir o governo de militares, ele fez isso. Bolsonaro disse que ia dar uma linha ideológica de direita ao MEC, ele fez isso. Bolsonaro, então assim, tudo que ele disse, de certa forma que ia fazer, ele fez pelo menos 80%. O problema foi, veja, aí é que está, a política, ela não é uma reta euclidiana. Política não é reta euclidiana. Política tem um caminho reto, às vezes tem desvios, né? Então, eu esperava, por exemplo, que viesse à tona caso de corrupção. Por exemplo, Bolsonaro, ele, desde que era deputado federal, que Bolsonaro se corrompe com dinheiro de gasolina, com desvio de verba. Por exemplo, quem inventou rachadinha não foi os filhos dele, foi ele e os filhos aprenderam com ele. Então, essa coisa de entupir o gabinete de funcionário para tirar dinheiro e tal. Então, assim, parte da riqueza de Bolsonaro está vinculado a esse tipo de carrapato que ele é do Estado. Esse homem chegou à presidência da República, um homem que nunca administrou sequer um condomínio, um homem que nunca foi prefeito, só foi deputado federal, que com mais de 20 anos de parlamento, ele não tem 5 projetos aprovados, com 20 anos de parlamento, você imagina. Um cara que não é gestor de nada, gestor nunca gestou de nada, né? Recebe a presidência da República para gestar. Então está aí o resultado, né? Nós estamos amargando isso em 2020, né? Para você ter uma ideia, que se esse país tivesse instituição segura, Bolsonaro não precisava nem passar pelo Congresso. Bolsonaro teria sido impedido de governar por incompetência. Nós estamos numa pandemia que, nesse momento, julho de 2020, nesse momento que a gente está conversando, já morreram mais de 60 mil pessoas de coronavírus, mais de 1 milhão estão contaminadas nesse país. Pra você ter uma ideia. Só um ponto. Nesse momento de pandemia, antes da gente entrar propriamente no governo, né, nesse período, acho que eu teria mais algumas provocações aqui para a gente pensar toda essa construção que o levou a ser presidente da República, né? São alguns pontos que eu coloco e aí o senhor tenta fatiar, trazer aí elementos para reflexão. O primeiro será que o próprio Bolsonaro mesmo, será que o próprio Bolsonaro ele tem todo esse poder de articulação? Isso é um ponto. Segundo ponto. Então, hoje nós percebemos que a ala olavista e a ala militar é a base de sustentação dele. E temos um terceiro ponto de base de sustentação de Bolsonaro, que são os neopentecostais. Não falamos nem dentro da perspectiva dos evangélicos, porque uma ala da Igreja Católica já firmou compromisso também com Bolsonaro. Então, se de um lado existe todo esse engajamento do Exército pró-Bolsonaro, pelo menos isso tem um histórico. Isso tem um histórico no qual o período que ele passou enquanto militar do Exército. Dentro da ala olavista, a gente percebe que houve um aproveitamento da figura do Bolsonaro
para que essas ideias do Olavo pudessem ganhar uma repercussão maior. Mas qual ponto a gente poderia refletir, professor? O que é que explica essa ala religiosa neopentecostal abraçar os ideais e os princípios do Bolsonaro, o transformando na eleição de 2018 um camarada quase que imbatível, e que foi imbatível, né? Sofreu um pouco no primeiro turno, mas no segundo turno venceu com folga. Então, esse terceiro elemento, a gente reflete, a gente traz quais pontos. O cara mesmo, ele é articulado ou houve toda uma série de situações que condicionou ele a ter esse apoio? Veja, Bolsonaro, quando eu li o livro do McLuhan, ficou muito claro. Bolsonaro ele não é uma liderança carismática. Agora, foi favorecido por uma conjuntura. Vou lhe dar alguns exemplos que não é difícil entender. Por exemplo, por que os neopentecostais apoiam Bolsonaro? Porque existe uma afinidade eletiva. Bolsonaro, por mais que... Bolsonaro é hipócrita. Ele fala em família. Bolsonaro está casado, sei lá quantas vezes. Mas ele defende a família monogâmica. Bolsonaro é contra divórcio, Bolsonaro defende a igreja, Bolsonaro fala que Deus está em cima de todo mundo. Veja, Bolsonaro ele tem um discurso que é perfeito para o padrão neopentecostal brasileiro. Né? Para você ter uma ideia, foi nessa onda bolsonarista que o Brasil inventou uma coisa chamada escola sem partido. Entende? Foi nessa onda bolsonarista que o Brasil inventou uma coisa chamada ideologia de gênero. Foi nessa onda bolsonarista que inventou-se a perseguição a homossexuais, transexuais, etc. Então, Bolsonaro ele tem uma pauta moral que é perfeito para os neopentecostais. Que é perfeito, quando eu falo pentecostal aqui, pode ser tanto protestante como católico, é perfeito para a renovação carismática. Então, você tem padres carismáticos e reacionários que apoiam Bolsonaro abertamente. Né? Tem um padre polonês que vive lá, bajulando ele lá em Brasília, né? Mas mesmo nas redes sociais, esse padre Paulo Ricardo, que é de extrema-direita, vive fazendo discurso, pegando em arminha e tal. Etc. O setor religioso, que Bolsonaro é perfeito. Por quê? Porque eles acreditam que o PT é o partido da ideologia de gênero. Então, eles acreditam que o PT veio para destruir a religião, imagina. Então, isso é perfeito para Bolsonaro. Agora, Bolsonaro, ele também une um setor da Força Armada, não toda a Força Armada. Olha, se Bolsonaro tivesse todas as Forças Armadas com ele, nós imagina que o Bolsonaro pegar 100% militar. Não aconteceu, não. Não aconteceu. Primeiro, há mais contradição nas Forças Armadas do que nós imaginamos. Depois, Bolsonaro ele está se tornando um problema para as Forças Armadas, porque, veja, as Forças Armadas elas são preparadas para as fronteiras, preparadas para a guerra, preparadas não para assumir política pública. Para você ter uma ideia, todos os generais que estão no governo, eles são inábeis para gestores. Olha, aquela brincadeira com esse general Pazuello não é só brincadeira. Essa coisa dele não ter noção geográfica para administrar é fatal, entendeu? Então, assim, os generais, eles não são preparados para ministérios, para cargos públicos. Até porque quem é preparado para algum cargo público é o Guedes. Mas os militares não são. Agora, Bolsonaro deu a eles, pelo menos aos oficiais, certas regalias e reajustes que é fundamental. Então, ele tem apoio de uma ala dos militares. E ele tem apoio de uma extrema-direita civil capitaneada por Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho é amigo pessoal de Bolsonaro. Olavo de Carvalho é amigo pessoal de Bolsonaro. Então, você veja, repare, não é difícil explicar. Não precisa ser nenhum líder carismático no sentido weberiano para ter o que tem, porque Bolsonaro teve uma conjuntura que lhe favoreceu. Pelo menos lhe favoreceu até a eleição e até 2 meses atrás. Qual é o problema de Bolsonaro hoje que eu diria que coloca em xeque o apoio dos militares a Bolsonaro? Queiroz e as milícias. Porque, veja, está ficando cada vez mais evidente que Bolsonaro tem um histórico muito antigo na origem das milícias no Rio de Janeiro. As milícias no Rio de Janeiro é bom não confundir com
o chamado tráfico e o Comando Vermelho e tal. É uma coisa diferente. A milícia, ela... Por isso que tem evangélico miliciano, porque a milícia ela tem um discurso que se aproxima demais de Bolsonaro. É um discurso moralista, é um discurso contra ladrão, contra negro, de limpeza ética, etc. Tal. Então, a milícia ela é uma espécie de braço que veio das polícias militares e se tornaram uma espécie de braço de controle civil de território. A milícia trabalha com o território. Então, assim, os militares, e não é à toa que o general que hoje está bem ligado a Bolsonaro, que chama-se Braga Neto, ele foi indicado, inclusive, por Michel Temer, ele foi aquele da intervenção ele foi o general que liderou a intervenção do Rio de Janeiro na época do governo Temer. Então, Braga Neto, ele conhece muito bem aquilo ali. Braga Neto sabe tudo que nós não sabemos, né? E aí começa o problema, porque à medida que aparece Queiroz, com Queiroz aparece uma série de elementos que inclusive, dentre esses elementos, um é fatal, que é o da corrupção. Então, assim, isso olha, veja bem, o Exército, o Exército é uma força armada que pode ter corrupção lá dentro, mas o Exército não pode deixar isso público. Uma força armada, ela não pode se identificar com corrupção. Uma força armada, ela não pode se vincular a uma milícia bandida, não pode. E o Exército tem isso muito claro. Então, assim, e também tem a Marinha, e também tem a Aeronáutica. Então, Bolsonaro hoje vive um impasse. Ele vive um desgaste muito grande com relação a Queiroz. Agora, teve outro elemento também, que foi a pandemia. Bolsonaro também não esperava isso, né? Então, a pandemia do Covid-19 está desgastando Bolsonaro a tal ponto que hoje, no dia que nós estamos falando, no dia 7 de julho, Bolsonaro foi diagnosticado com Covid. Pelo menos ele diz. Eu não acredito, mas ele está dizendo que é. Vamos ver o resultado. Vamos ver o resultado. De maneira, ele diz que fez o exame e deu positivo. Significa dizer, o Covid-19 e o caso Queiroz foi o imprevisível na rota que Bolsonaro tinha. Então, significa dizer, esse mito, e o nome foi dado a ele o mito está desfeito. Digamos, olha, Bolsonaro, o teto dele já chegou, que é 30%, 20%, ele não passa mais disso porque não há mais condição de passar. Então, o mito, ele tem todo mito em política, ele tem um início, uma ascensão e uma descida. Bolsonaro está na descida. Agora, eu não sei o que vai vir depois. Eu não estou com isso dizendo que o PT vai voltar aqui. Não, pode ser Ciro Gomes, pode ser o PT, pode ser Luciano Huck, pode ser outra direita. Não está imprevisível, digamos. O jogo político brasileiro de 2020, ele está imprevisível. Teremos eleição municipal esse ano e as eleições municipais para prefeito já vão indicar um pouco para onde nós vamos. Agora, Bolsonaro não é mais o que era em 2017, em 2018 e em 2019. Não é mais. 2020 teve elementos que mudou muito. Então, nesse sentido, não é difícil explicar Bolsonaro. E eu diria que cada vez mais que nós estamos nos distanciando dele, cada vez mais está aparecendo a possibilidade de entendê-lo melhor. Entender a família dele, entender o esquema de corrupção no Rio, entender a relação com a milícia, entender que eles não têm projeto de desenvolvimento para o Brasil. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eles são uma direita que não tem projeto de desenvolvimento. Veja, a ditadura militar era direita também, era. Mas os militares, principalmente uma ala nacionalista dos militares, tinha pelo menos um projeto de desenvolvimento no Brasil. Esses militares ampliaram as universidades, esses militares criaram aqueles projetos faraônicos, tipo Transamazônica, Angra 1, Angra 2. Esses militares, eles eram estatistas. Principalmente aquela geração que vai de Castelo Branco até Geisel. Eles eram estatistas. Né? Então, eles fizeram o Estado crescer. Então, os militares, para o bem ou para o mal, eles tinham um projeto de desenvolvimento. Digamos assim, a maior tragédia de Bolsonaro é que ele não tem projeto algum. Bolsonaro só sabe destruir. Para você ter uma ideia, Bolsonaro ele não consegue desenvolver um projeto de Bolsa Família para ganhar o povo. O cara tem a máquina na mão e não consegue fazer como fez Lula, como fez Fernando Henrique, entendeu? Então, assim, Bolsonaro não tem, como Fernando Henrique teve Plano Real, como Lula teve Bolsa Família. Até aqui, Bolsonaro não tem um programa. Porque ele não tem projeto, ele não tem programa, ele não tem um programa que diga assim, tudo que ele diz veio de outro. Transposição do Rio São Francisco já veio de outro, não sei o quê. Então,
Bolsonaro, literalmente, Bolsonaro é aquilo que a gente chama na biologia de parasita. Ele depende de outro que vier, mas ele é um parasita, ele não tem projeto. Então, nesse sentido, é um governo que, agora, veja bem, ao dizer isso, eu não digo isso com felicidade, não. Porque um governo que não tem projeto, um governo que não tem programa, um governo que não tem programa de desenvolvimento, vai sobrar para o povo, para os mais pobres. Significa dizer, olha, para você ter uma ideia, nós estamos falando hoje, no dia 7 de julho de 2020. Ontem, eu li num canal chamado GLE10, que é um canal que trabalha com pesquisa sobre negros no Brasil. Esse canal dizia, o Brasil tem, hoje, a população desempregada é maior do que a empregada. Veja, isso não acontecia desde o governo de Sarney. Desde o governo de Sarney. Significa dizer, a maioria de desempregados no Brasil, no dia 7 de julho, é maior do que a empregada. Significa dizer, nós temos mais desempregados do que pessoas empregadas. Diante de uma pandemia, diante de uma quarentena, para não morrer com esse Covid, que é fatal, já matou mais de 60 mil pessoas. Então, veja, nós temos uma conjuntura que ter um governo como o de Bolsonaro é literalmente uma tragédia. Por isso que não é elogio, eu não fico feliz em dizer que Bolsonaro não tem programa. Dizer que Bolsonaro não tem programa sobra para o povo. Então, assim, é um governo que já é considerado um dos piores, se não o pior de toda a República. Quer dizer, de Deodoro da Fonseca para cá. Eu estou falando de 1889 para cá, de 1891 para cá. Imagine que situação. Né? Então, assim, um governo que, você veja, um governo que não tem 2 anos e já vai para o 3º ministro da Educação. É o 4º, né? Para o 4º ministro da Educação. Olha, ele teve o primeiro, que era um filósofo, que não ficou 4 meses, 4, 5 meses, tal, o Vélez Rodrigues. O segundo, que foi Weintraub, ficou 14 meses, e, de fato, eu não contei com esse que ficou 1 semana. E agora vai para o 4º ministro da Educação. Você imagina, em 1 ano e meio de governo. Eu vou dizer, há 1 ano e meio de governo que as universidades estão se auto-administrando. Há 1 ano e meio que as escolas, basicamente, estão no horizonte de perder o Fundeb. Perder o Fundeb, acabou. Então, assim, ele não tem absolutamente nada. Eu só citei a educação, que é a minha área, mas na saúde é uma tragédia. A saúde, o Covid é a prova de que Bolsonaro é uma tragédia. Nas relações exteriores, parece piada você ter tido um ministro como o Celso Amorim e ter uma tragédia dessa como esse Araújo. Esse cara é um idiota completo, um puxa-saco completo, um colonizado completo, e, além do que, não tem competência nenhuma. Esse cara não tem liderança nenhuma. É apenas um puxa-saco no Itamaraty. Eu estou dando 3 exemplos, porque não há mais o que dizer. O que eu vou dizer de Damares Alves? Me diga. O que eu vou dizer de Damares Alves? Sim. Para terminar, aquela reunião do dia 22 foi gravada, você lembra muito bem? Aquela reunião que foi gravada, aquilo ali é para ficar para os anais da história. Aquilo ali, aquela gravação que o ministro do Supremo Tribunal Federal disponibilizou para que todo o Brasil veja, aquilo deve ser guardado, gravado, guardado para os anais da história. Aquilo ali é uma aula de história. Sim. Você imaginar que aquilo ali era uma reunião do presidente da República com o seu ministério, você imaginar que um ministro da Educação vai dar um relatório da sua pasta depois de 13 meses na pasta, ele não cita sequer a palavra educação. Ele vai falar mal da China, falar mal do STF, falar mal do sei o quê. Então, o cara é ministro da Educação. O cara não citou um dado, tipo assim, o número de analfabeto, como está o Fundeb, o ensino básico, o ensino fundamental, o ensino médio, o número de dados. Você imaginou o que é isso, cara? Olha, aquela reunião, para mim, ela precisava ser tornada pública, eu precisava ver aquilo ali, para a gente saber o que é um governo que não é só de extrema-direita. Porque você tem governo de direita que sabe administrar. Não, você tem diante de um governo de extrema-direita que ele é inábil em termos de gestão. Então, significa dizer, os caras são de direita e são incompetentes dentro do próprio sistema capitalista. Eles são incompetentes do ponto de vista do mínimo de gestão, o mínimo de gestão. Sim, você é ministro da Cultura, por exemplo. Então, você tem, no mínimo, um projeto de curta e longa duração. Isso é uma coisa óbvia. Isso qualquer MBA, esses cursos de MBA idiota dá. Sim. Você prepara uma planilha e projeto com
curta duração e longa duração. Então, eu sou ministro, sei lá, durante 3 anos. Então, eu faço... longa duração, para mim, são 3 anos. Então, 3 anos, eu faço um roteiro do tipo... onde eu vou incentivar, onde eu vou investir, qual é o setor cultural mais frágil, qual é o setor cultural mais forte, o que é que nós temos de cinema, teatro, dança, música, literatura. Os caras que entram ali, o último foi Regina Duarte, era cada um pior do que o outro. Então, assim, veja, nós estamos num momento em que esse governo tem que ficar para a história nesse sentido. Nunca houve um governo na história com tamanha inabilidade administrativa. Pronto. Aqui chegamos, né? Chegamos na tragédia. Então, entenda agora como eu descrevo como tragédia. Deu para entender, Alberes? Tranquilo? Sim, tranquilo. Muito, muito claro esses pontos aí, professor, que estão sendo colocados. Eu também costumo fazer a seguinte reflexão e, a partir daí, eu jogo mais uma provocação para o professor, que é a seguinte. Então, quando a gente começa a ver, a presenciar, né, toda essa dificuldade que o Bolsonaro tem para colocar em ministérios estratégicos pessoas que têm uma certa competência, então isso me remonta a uma dificuldade que está diretamente ligado à história política do Bolsonaro. Quer ver? Pois não. Bolsonaro, historicamente, ele viveu simplesmente para se eleger, tentar se manter dentro do campo público como um político, sem a mínima preocupação de seguir e formar partidos e formar quadros. Então, a partir do momento em que ele tem teve essa visão extremamente pragmática de entrar na política, quando ele se vê diante de governar todo um país, então o que é que acontece? O Guedes foi alguém que ligou para ele, se oferecendo para ser ministro, e aí houve umas articulações e ele colocou o Guedes. Não porque ele conhecia o Guedes, mas porque houve uma situação externa do Guedes se aproximar dele. O Mandetta, o primeiro-ministro da Saúde, é a indicação do Lorenzoni e do DEM também. Então, veja, a Damares, ele vai buscar a Damares nos redutos do protestantismo neopentecostal. Exatamente. Então, não, essa dificuldade, será que isso nos ajuda também, professor, a entender por que é que ele tem uma dificuldade tão grande de colocar pessoas com competência, que foi promessa de campanha dele, pessoas técnicas, sem nenhuma ligação partidária, se desvinculando completamente. Olha, eu diria, Alberto, de todos que você citou aí, só Mandetta sabia o que queria. É tão provado, são os primeiros a cair. Só Mandetta. O Luiz Mandetta é médico, era parlamentar, e Mandetta foi o único que elaborou um projeto, literalmente, de combate ao Covid. E quando eu vi Mandetta dando entrevista com camisa do SUS, com uma equipe, com um projeto com começo, meio e fim, eu digo, esse cara não fica. Não fica. Porque ele vai ser um problema para o Bolsonaro. Saiu. Né? Então, veja, o caso de Guedes é um caso à parte. Porque, por exemplo, o Paulo Guedes, hoje está provado, ele é um anacrônico. Olha, Paulo Guedes, ele surfaria na onda entre 1989 e 1995. Paulo Guedes é literalmente um neoliberal retardatário. Para você ter uma ideia, Paulo Guedes, ontem eu estava olhando o vídeo, ele foi aluno de uma economista que, para mim, é o grande nome da teoria econômica brasileira, é uma portuguesa que mora muito tempo no Brasil, foi professora da UFRJ, Maria da Conceição Tavares. A mulher trabalhou na época do governo Sarney. Então, ela é uma mulher muito inteligente. Ela é uma grande referência dos estudos de teoria econômica e economia brasileira da UFRJ. Paulo Guedes foi aluno dela. Quem diz isso é um diplomata, economista chamado Paulo Nogueira Batista Júnior, que foram colega de sala. Então, assim, ele disse numa entrevista dessa, no canal chamado também, ele disse, olha, Paulo Guedes não sabia fazer um seminário, não sabia dar aula, não sabia dar um seminário. Paulo Guedes é um cara que saiu do curso de economia da UFRJ, foi para os Estados Unidos fazer uma pós-graduação, trabalhou no Chile de Pinochet para consolidar o neoliberalismo, e Paulo Guedes, ele não tem tino administrativo. E ele voltou com essas ideias neoliberais, só que a concepção de Paulo Guedes de economia está congelada nos anos 80 e 90.
Para você ter uma ideia, Paulo Guedes, você pode ver ele dando entrevista, ele é completamente desatualizado de tudo. Então, se o remédio de Paulo Guedes for aplicado, o próprio Paulo Guedes pode explodir o governo Bolsonaro. Então, para você ter uma ideia, como esse governo é desencontrado. Eu estou dizendo isso de Paulo Guedes, porque Paulo Guedes é um desencontrado. Paulo Guedes é um homem que, no máximo, deveria estar num banco pequeno lá nos Estados Unidos. Paulo Guedes, ele não tem nem estatura de ministro, quanto mais teoria para ser ministro. E ele é o ministro mais importante de Bolsonaro, porque é um dos poucos civil, ele é civil. Então, veja, é uma tragédia. Eu não tenho. Por onde você for, qualquer pergunta que você me fizer, por onde você entrar, nós vamos chegar no mesmo lugar. Se você quiser começar agora a falar de Damares, a gente vai chegar no mesmo lugar. Nós falamos de Paulo Guedes. Se você quiser, sei lá, o general Braga Neto, que é quem manda em Bolsonaro, nós vamos chegar no mesmo lugar. Esse é um dos piores de todos. Esse é um dos piores. Augusto Helena é terrível. Veja, eu não vejo nada no governo Bolsonaro que se aproveite enquanto gestão. Por exemplo, olha, eu fui oposição a Fernando Henrique toda a minha vida. Assim, eu fui aluno de pós-graduação quando Fernando Henrique assumiu a presidência. Eu entrei na universidade, Fernando Henrique era presidente da República. Então, eu fui oposição a Fernando Henrique todo o tempo. Mas eu posso olhar para trás e dizer assim, porra, Fernando Henrique fez um plano real, cara. O plano real é obra de Fernando Henrique, entendeu? Eu olho para trás assim e digo, Fernando Henrique começou a política de cota no Brasil, nas universidades. Eu olho para trás e digo, Fernando Henrique teve um bom ministro da Saúde, José Serra, foi ministro da Saúde Fernando Henrique, e ele foi responsável pelo genérico. Não sei se você sabe disso. Os genéricos entraram no Brasil por Zé Serra. Zé Serra fez uma coisa muito interessante como ministro da Saúde, que foi o chamado coquetel para o pessoal soro positivo. Foi a pasta de Zé Serra que fez. Até hoje, há um movimento de homossexuais e um movimento de pessoas que são soro positivo, que tem o vírus da AIDS, que vem da época de Serra. Serra montou uma equipe de trabalho, entendeu? Então, assim, eu olho para trás e eu consigo encontrar o que presta Fernando Henrique. E olha que Fernando Henrique é um neoliberal. Eu olho para trás antes de Fernando Henrique e vejo em Itamar Franco um grande governo. Eu consigo ver alguma coisa em Fernando Collor. Eu fui da época de Collor. Então, veja, eu vou olhar para trás em Bolsonaro e vou dizer, foi uma tragédia. A única palavra que eu posso dizer com certeza e segurança. Porque não há nada, eu não sei, olha. O que é política cultural em Bolsonaro? O que é política educacional de Bolsonaro? Qual é a política econômica de Bolsonaro, minha gente? Qual é a política econômica assim? Tipo, Bolsa Família, veio de Lula. Pense qualquer coisa que você imaginar. Aí eu fico pensando, qual é a política de direitos humanos? Damares. Sim, o que é que ela faz? Vamos lá. Então, veja, você não tem governo. É um governo que... Ele é um governo que parece um Frankenstein. Parece um Frankenstein, entendeu? Aquela reunião, eu vou sempre remeter àquela maldita reunião do 22. Aquela maldita reunião do 22, o Guedes olhou assim e disse, eu não sei se a ministra Damares vai gostar, mas, por exemplo, eu acho que a gente tem que pensar em cassino. Cara, você imaginar o ministro da Fazenda, numa reunião ministerial, propor cassino com política econômica. Cara, olha, eu gravei aquilo ali para mim. Para mim. Porque, olha, se você imaginar, o cara mais liberal do Brasil em economia é Delfim Neto, está vivo ainda. Delfim Neto jamais diria um negócio daquele, em hipótese alguma. Jamais, entendeu? E eu estou falando de um liberal da gente, aquele liberal puro, entendeu? Você imaginar que o ministro da Fazenda vai dizer um negócio desse, assim, é porque nós podemos ganhar alguma coisa, viu, com o cassino. Veja, eu fico pensando, em que lugar do mundo esse homem está? Ele está pensando o quê? Em Dallas? Ele está pensando... onde é que ele está pensando? Cara? Então, assim, você não teve naquela reunião um que dissesse... O outro diz assim, não, agora vamos aproveitar, isso aqui vai passar boiada. Boiada é assim, nós vamos ferrar a Amazônia. Você imaginar um negócio desse, que o ministro do meio ambiente tem como projeto ferrar a Amazônia. Então, assim, aquela reunião, eu podia falar uma hora inteira só daquela reunião. Só aquela reunião, eu estou escrevendo um textinho sobre aquela reunião, que eu chamo de o DNA de Bolsonaro. Aquela reunião é o DNA, é aquela coisinha que você pega e ali está, aquela coisinha pequena, que é aquela reunião pequena, está tudo. Está tudo. Isso eu chamo de DNA. O DNA do governo Bolsonaro é aquela reunião do dia 22. Você sabe quem é cada ministro e quem é o próprio Bolsonaro. E, ironicamente, o ministro que tinha mais moral no governo dele, porque tirou Lula, era o tal do
do Moro. O Moro mal fala na reunião e pede para sair antes. Até isso foi sintomático. Então, assim, é um governo, Alberes, e o pessoal da Sereia Desencantada, que não há de jeito nenhum o que dizer, não só de bom, é um governo que, aí eu volto à minha palavra, é uma tragédia. No sentido de que o Brasil parou, o Brasil voltou a ser uma colônia, o Brasil volta a ter fome. Eu estou acompanhando aqui em Aracaju, mesmo, principalmente nessa pandemia, o número de pedintes aumentou assustadoramente. Né? Jovens que não têm perspectiva de emprego, por exemplo, onde mais atingiu o desemprego nos últimos 6 meses do Brasil foi entre a juventude, no governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro, ele é um governo absolutamente trágico em todo sentido. Então, veja, é importante que a gente saiba disso, né? Porque é preciso tirar Bolsonaro. É preciso derrubar Bolsonaro, é preciso tirar ele. É preciso que Bolsonaro saia, mesmo que fique Mourão. Mesmo que fique, imagine. O vice-presidente dele é um general chamado Mourão, que tem um mérito, sabe falar inglês muito bem. O mérito que eu vejo de Mourão. Tem, entendeu? Agora, assim, é um governo sem horizonte. Isso é que é a maior tragédia de Bolsonaro. Então, eu não vejo nada que a história registre que deixe Bolsonaro para a história. Nada. A não ser a campanha mítica dele. Foi uma campanha midiática, mítica, uma campanha tola, uma campanha... Outra coisa, Bolsonaro ganhou no WhatsApp. Bolsonaro ganhou com robô digital. Bolsonaro ganhou com fake news. Bolsonaro ganhou com teoria da conspiração. Minha gente, olha, você ganhar uma eleição a partir de um debate ideológico é uma coisa. Você ganhar uma eleição a partir de teoria da conspiração e fake news, sim, vou dizer, você é incompetente, é isso que eu quero dizer. Bolsonaro é incompetente até na campanha eleitoral, porque ele teve que mentir ele não conseguiu ir para um debate. Ele foi para um debate em que ele colou na mão, ele copiou. Eu fazia isso quando eu era criança, quando eu estudava na escola, eu era criança, tinha 7, 8 anos, você colocava na mão assim, papai, olha. Cara, você imagina. É muito claro, né, professor? Se a gente, exemplo, se a gente estende essa nossa conversa aqui por mais 3, 4 horas, e se a gente traz elementos para analisar o governo, a gente vai chegar nessa sua conclusão. É um desastre, é um ninho de incompetência terrível, que só vai levar o país a um caminho. Esse é o ponto. Então, se esse debate ele é óbvio, se esse debate nos leva a essa conclusão, nós poderíamos pensar a partir de quais elementos. O que é que faz com que, diante de toda essa conjuntura exposta pelo professor, diante de todo esse cenário, e pior do que isso, as perspectivas que nós temos, as últimas pesquisas de institutos que são sérios, e ele mantém uma base de pelo menos 30% do eleitorado. Certo. Olha, e eu diria que, se você me fez essa pergunta, Alberes, há 20 anos atrás, eu teria dificuldade de responder. Hoje eu não tenho a menor dificuldade de responder. Boa. Olha, eu diria o seguinte, é que nós, você, a minha geração, que é um pouco mais velha que a sua, a gente não imaginava que existissem essas pessoas. Na verdade, o Brasil sempre teve essas pessoas. Olha, eu hoje não tenho a menor dúvida do que eu vou lhe dizer aqui. Sociologicamente é comprovado. Você pode pegar os censos do IBGE de 80 para cá. O último censo é de 2010. Até nisso, Bolsonaro é incompetente. Era para ter um censo agora. Bolsonaro destruiu o IBGE, só para você ter uma ideia. Bolsonaro destruiu o IBGE. Então, veja, como é que eu explico isso? Desde a década de 80, o Brasil tem um percentual de gente de direita que nem sabe que é de direita, mas é. Eu vou lhe dar um exemplo. O Brasil sempre teve pessoas que odeiam gay, odeiam negro e são racistas, não quer ver um negro ascender na vida, são egoístas, são provincianos. O Brasil tem um contingente de pessoas provincianas. Sabe o que é um provinciano? Um provinciano é aquele que adora Miami, por exemplo, e acha que Miami tem alguma coisa para alguém. Entendeu? Você vai comprar muamba e tal. Então, assim, o Brasil sempre teve um contingente de pessoas
que são de direita, que são tolas, que são provincianas, que são medíocres, medíocres. O sistema educacional brasileiro, ele nunca conseguiu completar esse ciclo. Nunca. Eu diria, são retardatários da cultura que vem pós-64. Eu vou lhe dar um exemplo que é da década de 60. Eu sempre recomendo isso a meus alunos que eu uso esse filme. É um filme de 1967, chamado A Opinião Pública, de Arnaldo Jabbour. É o primeiro filme brasileiro sobre a classe média brasileira. O Brasil, na América Latina, é o país que tem a maior classe média da América Latina. Sigo dizer, a nossa classe média, ela é a pior da América Latina. A nossa classe média, ela é medíocre, ela adora ostentar, casa, carro, celular, não sei o quê. Ela adora dar carteirada e ela odeia estudar. A classe média brasileira, ela não lê um livro por ano. A classe média brasileira adora autoajuda, adora autoajuda. A classe média brasileira adora cinema hollywoodiano. A classe média brasileira odeia historiografia. A classe média brasileira mal sabe de geografia. Veja, eu estou falando aqui de um setor que, de cheio, não só votou em Bolsonaro, como ainda hoje defende ele, porque defende teoria da conspiração, odeia ciência e não sabe ciência. Para você ter uma ideia, cresceu no Brasil um setor. Agora, com o Bolsonaro, ele cresceu um pouco mais. Percebe a diferença? A única diferença é que esse setor que existia nos anos 60, 70, 80, 90, depois de 2000, 2010, esse setor ele cresceu com o Bolsonaro. E por que eu e você sabemos disso? Porque eles estão aqui nas redes sociais. Tá certo? Na década de 80, essa gente ficava fofocando na cozinha ou, no máximo, num boteco. Agora, eles estão aqui nas redes sociais. Aí você sabe. Né? Eu vou dar um exemplo bem concreto. Essa semana, eu dei um curso sobre a relação entre nazifascismo e catolicismo na Itália dos anos 20 e na Alemanha dos anos 30. Aí eu estava catando umas coisas aqui, eu peguei uns livros e eu queria evitar fake news, queria evitar fofoca, e eu queria trabalhar com documento, como um bom historiador trabalha, com documentos, né? Cartas, bula papal, documento papal. Eu trabalho com documentos assim, o Pio XII disse isso, a Igreja Católica. Aí eu coloquei no YouTube fascismo e catolicismo. Meu amigo, o que apareceu de bobagem? Aí tem um que eu disse, não, vou ver esse rapaz. Um rapaz mais novo que você. Ele pegou a câmera dele, o computador da câmera, no quarto atrás era imagem de Nossa Senhora, não sei o que de santo. Ele com uma cruz desse tamanho, ele começou a dizer, eu queria falar aqui que eu quero defender o Papa Pio XII, porque disseram que o Papa apoiou Hitler. Jamais. O Papa... Quer dizer, esse menino não sabe absolutamente nada. Ele é um idiota que deve ter escutado alguma coisa lá do Carvalho, deve ter lido alguma coisa numa missa, e esse menino resolveu, diante do computador, dar uma aula sobre o que ele não sabe. Você entende? Veja, essa gente, ela eu vou usar a palavra da moda, ela se empoderou com as redes sociais. Então, não é que eles nasceram agora, eles já existiram, mas foram empoderados nas redes sociais. Essa gente toda ainda apoia Bolsonaro. E eu vou lhe ser sincero, essa gente está ali na casa dos 15% a 30%. Eu não sei exatamente. Não passa de 30%, também não é menos de 15%. Então, ali, eu acho que vou descobrir que é 22%, talvez seja 23%, 19%, mas é um contingente razoável. Numa população de 200 e poucos milhões de habitantes, que é o Brasil, né? O Brasil está 208 milhões de habitantes, eu acho, ultimamente, né? Eles são um contingente de uns 20 milhões. Veja, é muito mesmo, é muito. Imagina, muita gente. Então, assim, veja, é por isso que Bolsonaro tem esse papel, porque eles vão para as redes sociais, eles até que iam mais para as ruas, agora estão diminuindo ir, porque a esquerda resolveu ir também. Mas eles iam, é aquela gente que vai para a porta do STF, é aquele pessoal que adora imitar com o Ku Klux Klan, entendeu? Adora, porque são todos filhos dessas teorias da conspiração. Pronto, veja, não é difícil explicar. Agora, era há 20 anos atrás, eu teria dificuldade de explicar. Porque há 20 anos atrás, eu dizia, pô, o cara que defende terra plana é um doido. Eu chamaria de doido. Hoje eu não chamo mais. Não tem nada de loucura.
Ideologia não é loucura, então não tem nada de loucura. Loucura é outra coisa. Não que não tenha louco no Brasil, mas não são os loucos no Brasil que estão apoiando o Bolsonaro. Essa gente não é louca. Essa gente é tributária de teoria da conspiração, de ideologia reacionária, de catolicismo fundamentalista, de protecionismo fundamentalista. É isso que educam eles. E isso tudo está nas redes sociais. Entendido? Tranquilo? Entendido. Professor, diante do nosso tempo, diante da sua disponibilidade, assim, a sua contribuição para o nosso canal, não só para o nosso canal, porque muita gente vai assistir isso aqui. Assim, uma contribuição excelente. Evidentemente que quanto mais nós buscamos para conversar aqui, outros pontos, mais e mais elementos surgem. E aí o debate ele fica amplo de uma forma que, às vezes, nós perdemos a percepção do foco. E eu acho que foi um debate, uma conversa muito bem focada, né? Onde nós conseguimos aqui, o senhor, diante da síntese que o senhor faz aí, de todo esse processo aí que leva à situação que o Brasil está hoje, eu acho que ficou muito claro mesmo para a gente. E como a proposta desse canal aqui é um debate baseado para o desencanto da sereia, que é aquela referência lá da mitologia grega, da Odisseia, mitologia de Homero, trazer aqui um tipo de discussão que fuja das amarras, que fuja do aprisionamento. Tem que ser um discurso libertador, que traga possibilidades de compreensão. Ninguém aqui, né, eu tenho uma certeza, nós não estamos preocupados em trazer uma verdade, nós estamos preocupados em trazer pontos, elementos, como foi colocado aqui, para que a gente reflita, para que a gente possa ampliar o nosso leque de discussão. E dessa forma, assim, muito boa, excelente mesmo. Lhe agradeço de todo o coração por essa contribuição. E também já fica aqui o convite para quando o seu trabalho estiver pronto aí, do DNA do Bolsonaro, as análises a partir da reunião do dia 22 de abril, a gente poder voltar a fazer uma discussão específica daquela reunião ali, para a gente trazer outros pontos aqui do nosso debate. Então, eu lhe agradeço muito mesmo a sua disponibilidade, professor. Não só a sua disponibilidade, mas o fato em ter a condição de, nesse momento, trazer um debate amplo e trazer possibilidades de reflexão. Tá bom? E que fica, professor, reforçado esse convite para quando aí o seu trabalho sobre as reflexões da fatídica reunião de 22 de abril, para a gente expor aqui as veias desse DNA do governo Bolsonaro. Então, mais uma vez, de todo o coração, lhe agradeço por estar aqui conosco e poder contribuir. Muito obrigado. Valeu demais, viu? Grande abraço a todos e todas. Vamos em firme. Pessoal, peço a você que gostou desse momento, se inscreva no canal, curta e compartilhe e aumente e reforce essa nossa corrente aqui de debate. Tá bom? Nos encontramos no próximo vídeo. Valeu! Valeu demais.